Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Conversa com Gestor, o nosso bate-papo nos podcasts da MacLeod. Hoje eu tenho um convidado super especial, Alexandre Espírito Santo. Ele é economista-chefe da Orama Investimentos e tem um currículo espetacular, membro titular acadêmico imortal da Academia Nacional de Economia, é o Cátedra 64, bacharel em Economia pela UERJ, MBA em Finanças pelo IBMEC, mestre em Economia pela Universidade Cândido Mendes, tem mais de 30 anos aí no mercado financeiro. Tudo bem, Alexandre? Um prazer ter essa conversa com você. Olá, tudo bem? O prazer é meu. Vai ser ótimo a gente poder bater esse papo. Bacana. Bom, e já vejo que você é meu colega nesse gigante abandonado de aço e concreto chamado UERJ. Eu também sou formado na UERJ em 2005 em comunicação. Alexandre, vou começar trazendo uma das últimas colunas que você tem. Bom, aliás, o Alexandre também é colunista do jornal Valor Econômico no Valor Invest. E você escreveu há coisa de 15 dias atrás uma coluna muito interessante questionando como será o amanhã, revivendo o célebre hino da União da Ilha de 1978, do fantástico Didi. E você traz um pouco de otimismo para a nossa área, para o Brasil, porque podemos estar à frente numa possível retomada depois dessa pandemia, justamente pela pujança do nosso agronegócio, do nosso protagonismo nessa área. Queria que você explicasse um pouquinho mais para o nosso ouvinte de onde vem esse otimismo. Bom, Rafa, a ideia que eu tenho é que nós vamos, depois deste momento, não é, que já está muito extenso e parece que vai ser ainda mais longo, né, vai ser prolongado, a minha cabeça é que o mundo vai ser completamente diferente, né, de qualquer tipo de parâmetro que a gente possa ter. Nesse sentido, se nós observarmos desde o final da década de 1980, mais intensamente no início da década de 90, o mundo entrou no chamado processo de globalização. É uma globalização interessante, porque ela é uma globalização financeira. Como eu falo sempre para os meus alunos, globalização sempre houve. Mas essa globalização que aconteceu ali no início da década de 90, ela é bem diferente, porque você consegue, a partir de um computador dando enter, mandar dinheiro para aqui, para lá, sem nenhum problema. Nesse sentido, o mundo perdeu as barreiras, não somente as barreiras de comércio, mas também de fluxos de capitais. Esta abertura, que é o chamado processo de globalização, ela impactou diversos países e ela foi muito importante para o mundo no início desse século, porque muitos países, que a gente chama de emergentes, que têm uma população enorme, uma classe média em ascensão, eles começaram a entrar no jogo, começaram minimamente a consumir. E, por conta disso, ganharam relevância, inclusive o Brasil, sobretudo depois do Plano Real. O ponto que eu tenho enfatizado é que muitos países que concorrem com o Brasil, que são chamados pares, eles fizeram uma abertura muito mais pronunciada do que a nossa. O Brasil, infelizmente, apesar de ter promovido alguma abertura, não foi uma abertura tão parecida ou tão intensa quanto outros países. Se nós pegarmos, por exemplo, um número que eu gosto muito, que é a corrente de comércio, pegar as exportações e as importações do Brasil em relação ao comércio global, ela é muito pequena. Então, o que eu tenho notado e tenho percebido, e isso a gente pode depois até conversar um pouco mais, é que depois que essa pandemia, que a poeira assentar, eu vejo que o mundo vai se tornar um pouco mais refratário a essa globalização. Isso já está acontecendo na minha cabeça. Olha, a semana passada o Trump batendo lá na China, dizendo que o vírus foi lá de um laboratório chinês, que ele quer eventualmente conversar para ver se há condições de cobrar alguma coisa da China. Na minha visão, o mundo vai sair com mais refratário a essa globalização, do jeito que era, e, eventualmente, a China vai perder um pouco de relevância por conta de uma eventual até xenofobia, que é algo que a gente não deveria aprovar.
De qualquer maneira, o aprendizado, se eu estiver certo, de outros países será muito maior do que o nosso. Por quê? Como você mencionou, e foi o que eu escrevi no meu artigo, o Brasil produz basicamente commodity agrícola, proteína, minério de ferro. Né? De um tempo para cá, petróleo, mas vamos ficar só em comida, proteína, minério de ferro. O mundo, depois disso tudo, vai continuar precisando se alimentar, vai precisar fazer infraestrutura, consequentemente, minério de ferro. Então, nessa história, a minha percepção é que nós, brasileiros, somos o celeiro, um dos celeiros do mundo, nós temos uma vantagem competitiva, comparativa, em relação aos pares, né, os países parecidos, semelhantes a nós. Por isso, o meu ponto, né, que eu friso muito, só para não me estender demais, que nós precisamos continuar com as reformas, com a governança fiscal, para que os investidores internacionais, as empresas estrangeiras, elas percebam que realmente o Brasil está fazendo seu dever de casa em relação ao lado fiscal e, consequentemente, que possa entrar dentro dos novos investimentos que essas empresas e esses investidores vão fazer. E você tem razão nesse sentido desse processo de recrudescimento do protecionismo. A gente teve o Brexit, né, recentemente. O próprio Trump, assim que ele assume, ele já parte para uma guerra comercial com a China, né, tomando medidas protecionistas, sentando-se à mesa de uma maneira quase que forçada com o governo chinês para renegociar certos aspectos. Mas você me deu a deixa justamente para a minha pergunta seguinte. Por mais que o Brasil seja um país com, digamos, todos os artifícios para assumir esse protagonismo, sobretudo no momento de crise, né, onde a produção de alimentos, onde a produção de commodities, minério, proteínas, né, vão estar em evidência até para um ressurgimento econômico, o Brasil ainda precisa amadurecer politicamente, né? Essas reformas que você cita, elas já estão na pauta há um certo tempo, mas há um pouco de desgaste para que isso aconteça. Como é que você está vendo essa dicotomia? O Brasil tem esse protagonismo, pode assumir esse bastão na corrida mundial, por outro lado, precisa fazer bem certos deveres de casa e tem encontrado dificuldades. Como é que você está vendo isso? Essa pergunta é ótima, até porque você mencionou o dever de casa, e eu, como sou professor, eu falo sempre isso para os meus alunos. Exatamente, pesadelo de todos nós. Isso, você precisa fazer dever de casa. Se você quer uma boa aprovação, conhecimento, uma boa nota, não adianta só você participar da aula, você tem que fazer o seu dever de casa. Esse ponto, para mim, é o mais importante diante desse novo quadro que a gente está vivendo em 2020. Eu sou absolutamente a favor, acho que todos somos, do que os governos, e o nosso governo também, tem feito para mitigar, né, essa pandemia, não é? Muitas pessoas necessitadas, os mais vulneráveis, e nesse aspecto o governo brasileiro está gastando um volume importante para tentar ajudar os mais necessitados. O ponto é que este gasto que vai ser feito agora, ele precisa ser entendido pela sociedade como algo temporário, não é? Por quê? E aí vou para a sua pergunta. Durante a década de 2010, o Brasil ele foi um país que não teve governança fiscal. O que eu quero dizer com isso? É um país que, apesar, né, de a sua melhora em termos globais, né, da participação, né, do país no mundo, nós, infelizmente, revertemos um superávit que tínhamos nas nossas contas e tornamos esse superávit em déficit e assim mantivemos ao longo de praticamente todo 2010, a década de 2010. E, olhando sob esta ótica, o que significa quando você faz déficit? É que nem a gente em casa. Se a gente tem déficit em casa, se a gente tem mais do que tem de renda, a gente vai precisar se endividar, né? E o governo brasileiro ele fez exatamente isso, ele se endividou. E essa dívida ela se tornou uma dívida muito pesada à medida em que a taxa de juros precisava subir para atrair a poupança e financiar esse déficit. Então, a partir do governo Temer, nós tivemos uma mudança de direção nesse aspecto. Olha, a gente precisa fazer dever de casa, a gente precisa voltar
a ter contas, né, equilibradas, minimamente equilibradas. Precisamos reduzir esse déficit que está muito alto. E veja, Rafa, é importante falar isso. O Brasil ele tem uma dívida em relação à sua riqueza, ao PIB, que para o nosso padrão, padrão de país emergente, é elevada. Alguns até falam, não, poxa, Alexandre, mas o Japão tem 2 vezes mais dívida do que PIB, os Estados Unidos tem 1 vez dívida do que PIB, né? A Alemanha é muito alta, a Itália 130%, mas para um país como o Brasil, ter uma dívida PIB na faixa de 75%, é algo que não é confortável, minimamente não é confortável. E essa dívida... Rapidamente, Alexandre, comparando, é como se o Brasil fosse uma pessoa de classe média que ganhasse uma renda todo mês, mas uma renda com muito sacrifício, com muito suor, chegando ali, vamos imaginar, uns R$5.000, e estivesse gastando 13.500, 4.000, enquanto os Estados Unidos têm uma renda muito maior, e aí assume, claro, um gasto também maior, porque sabe da sua força econômica, os seus meios de produção e, claro, a sua riqueza sendo produzida de acordo com os seus meios. Seria mais ou menos isso, né? Perfeito, Rafa, muito bem colocado. É exatamente esse aspecto. Portanto, fazer esta política, não é, de ajeitar, não é, o lado fiscal é algo que vem sendo feito desde o governo Temer e que no governo Bolsonaro, com a equipe do Paulo Guedes, foi aprimorado, ou pelo menos há uma tentativa. E o primeiro degrau, não é, na verdade, foram vários degraus ao mesmo tempo, a reforma da Previdência, que aconteceu no ano passado. Porém, só a reforma da Previdência ela é insuficiente. Então, era necessário que nós continuássemos com as reformas. E estavam agendadas as reformas para esse ano. A reforma tributária, a reforma administrativa, o próprio Pacto Federativo, que é muito importante. Porém, surgiu o vírus. Então, nesse momento, não adianta a gente tentar focar em reformas, porque nós precisamos salvar vidas, esse é o grande ponto. Agora, depois que isso tudo passar, né, na minha cabeça, em algum momento não muito distante, a gente vai conseguir um remédio, uma vacina, e a vida voltar minimamente ao normal, precisamos sinalizar que a interrupção do dever de casa foi momentânea e que nós vamos voltar, né, a perseguir um déficit muito mais baixo, ou pelo menos um déficit administrável, porque senão nós vamos voltar ao problema anterior. Porque em 2008, 2009, quando houve a crise internacional, a crise financeira, o Brasil ele fez políticas, como nós chamamos, anticíclicas, né, para tentar reduzir a questão do impacto da crise financeira, e nós conseguimos com muito êxito. Tanto é que o Brasil, logo depois, voltou a apresentar um PIB acima de 7%. E ali nós achamos, né, ficou um pouco aquela crença de que o Brasil estava voltando a apresentar milagres, como foi lá na década de 60 e 70. Não eram necessários ali que nós revertêssemos aquela política anticíclica. Mantivemos, e aí veio a debacle de 2015 e 2016, com uma queda de PIB de quase 8% acumulado. O Brasil acabou surfando, Alexandre, na onda das commodities, né, que explodiram de preço. O petróleo chegou a bater $140, a China em crescimentos astronômicos, o Brasil fornecendo minério, enfim, o Brasil acabou se tornando, aspas, um novo rico. O PIB chegou a ser o 6º do mundo, mas aumentou quase que proporcionalmente os gastos públicos, né? Então a conta acabou não fechando quando a crise bateu a porta, né? Rafael, exatamente, muito bem colocado esse seu aspecto. Se nós lembrarmos, eu peço licença aqui para a gente voltar um pouco no tempo, em 1988, quando foi promulgada a Constituição Brasileira, né, o Brasil ele gastava em torno de 40% do PIB, em torno de 40%, para a gente poder fazer uma conta melhor. E a gente investia entre 3% e 4% do PIB em infraestrutura. O que aconteceu é que esse crescimento do gasto que você mencionou, ele fez necessariamente com que o país voltasse a apresentar
déficits crescentes, porque a alternativa era subir impostos. E nós subimos os impostos. Porém, fizemos um déficit muito elevado para o padrão, né, de uma sociedade como a nossa. E, ao mesmo tempo, como nós precisamos subir a carga tributária, que saiu de 25% para hoje 35%, mais ou menos, o que aconteceu é que nós deixamos de investir em infraestrutura. E essa falta de investimento em infraestrutura, ela é muito importante, ela foi muito importante para esse não crescimento da economia brasileira. Porque se um novo empresário, por exemplo, quiser fazer uma fábrica, ele vai precisar de infraestrutura, vai precisar de energia, vai precisar de portos, aeroportos, logística, e isso nós praticamente ficamos estagnados. Por isso, a minha percepção, cada vez mais, a minha crença, de que se o país voltar a ter responsabilidade fiscal, nós temos muito espaço para voltar a crescer, porque os investimentos eles foram adiados, pelo menos nos últimos 10 anos, e, consequentemente, juntando com aquela questão de sermos produtores de commodities agrícolas, seríamos beneficiados. Portanto, o meu otimismo é um otimismo, não é, moderado, de quem tenta pegar as informações, não é, macroeconômicas e tentar fazer com que seja racional, minimamente racional. Agora, temos ruídos esse ano, que são ruídos políticos, como você mencionou. Tudo isso são entraves e que eu torço para que nós consigamos superar. Alexandre, não é prerrogativa do Brasil essas medidas de socorro fiscal, né? A gente tem acompanhado aí os Estados Unidos em pacotes trilionários, a União Europeia também chegando nesses valores, Japão, enfim, praticamente todos os países que passaram e estão passando ainda, né, pelo problema sanitário da crise do coronavírus, estão fazendo um esforço de guerra realmente, né? Mas é claro que essa crise pegou o Brasil num processo de soerguimento, né? O Brasil veio de uma crise muito grande, o crescimento de 2016 chegou a bater menos 3%, né? Depois veio devagar, a expectativa para 2019 era de 2,5%, foi a quase 1%, e pegou a gente como se fosse fazendo uma comparação com aquele pugilista, quando ele está levantando-se, se agarrando nas cordas, ele toma outra na ponta do queixo. Como é que você enxergou o Brasil nesse contexto da crise? Qual era a nossa organização para enfrentar, de fato, um problema financeiro tão forte como esse? Bom, Rafa, eu, assim como acho que a maioria das pessoas, né, eu fui surpreendido com essa questão do vírus. Eu tinha uma perspectiva que esse ano de 2020 seria muito melhor do que o ano de 2019. Né? Eu tinha uma projeção de PIB de um crescimento em torno de 2,5%. Mas o ano, ele, como eu até mencionei no outro dia num artigo, é um ano que parece o roteiro de um filme hollywoodiano, né? Porque nós começamos o ano na primeira semana com os americanos atacando um comboio iraniano no Iraque, e aí ali morreu um general iraniano. Havia ali uma ideia de que podíamos estar na antessala de uma guerra num lugar, numa região perigosa, não é, por conta do petróleo. Depois nós tivemos a assinatura do acordo entre Estados Unidos e China, esse acordo que você mencionou, que o Trump lá no início tinha reclamado dos chineses por conta dessa guerra comercial, e aí veio a questão do vírus chinês. O ponto, não é que inicialmente houve uma certa talvez uma inocência de grande parte dos analistas. Ingenuidade, talvez, né? Ingenuidade de que o vírus ia ficar restrito à China. E ali no Carnaval, o vírus rapidamente se espraiou e foi para a Europa, né, para países importantes europeus, Itália, Espanha, para os Estados Unidos, e depois do Carnaval chegou aqui no Brasil. Quando isso acontece, a ideia do lockdown, né, desse isolamento social, ganha corpo e, consequentemente, todos nós
de uma forma surpreendente, vamos precisar fazer algo que nunca fizemos. São projeções baseadas em uma pandemia, onde as pessoas necessariamente precisarão ficar em casa. Vão precisar de trabalho remoto, os que podem, e os que não podem, infelizmente, alguns vão precisar sair e outros provavelmente perder os seus empregos. E, nesse sentido, como a hipótese da recessão e do desemprego ganha momento muito rapidamente ali, depois do Carnaval, os países vieram, como você mencionou, com políticas fiscais para promoverem gastos para tentar mitigar aí os efeitos dessa pandemia. O Brasil, Rafa, na minha visão, ele foi muito ativo. Eu acho que teve um problema, talvez, que a gente possa mencionar, um pouco de logística, para fazer com que os recursos chegassem até os mais necessitados, o tal do Corona Voucher. Porém, o Brasil ele está entre os 10 países que mais colocaram recursos para serem para ajudar essas pessoas. Tanto o governo quanto também o próprio Banco Central. O Banco Central entrou com o seu arsenal, vamos colocar desta forma, oferecendo crédito através dos seus instrumentos, reduzindo os compulsórios, colocando crédito para os bancos. Instrumentos novos também, né, Alexandre, como compra de títulos, enfim, coisas que não eram atribuições do Banco Central há pouco tempo atrás. Sim, que estão em análise para serem executados. O que ocorre, Rafael, o que eu penso, é que, infelizmente, isso não é uma culpa do governo, não é uma culpa do Banco Central. Esse dinheiro que está chegando, ou deveria chegar através do sistema bancário, ele encontrou como se fosse uma poça. Então, o dinheiro ficou empoçado, porque os bancos estão com receio de emprestarem esses recursos e lá na frente, com a questão da recessão e do desemprego, eventualmente receberem de volta um calote. Tanto é verdade que o Bradesco, na semana passada, anunciou seu resultado do primeiro trimestre, já elevando muito fortemente a previsão para devedores duvidosos. Esse ponto é importante, fazer com que o dinheiro chegue até os agentes econômicos, as empresas e as famílias, é algo que precisamos nos atentar por conta desta espécie de armadilha da liquidez em que caímos. Uma coisa que vejo com muito bons olhos é a ideia que já vem acontecendo de um tempo para cá das fintechs, delas começarem efetivamente a participar desse processo, de fazer o link entre os agentes econômicos superavitários que querem emprestar e os deficitários ou daqueles que estão precisando de recursos. Então, isso é um processo lento, porque é tudo muito novo, mas que, na minha visão, está sendo feito, ou pelo menos as ideias são muito boas, na minha forma de entender. É claro que a gente pode aprimorar, é evidente, porém, não é uma tarefa simples, porque o que está acontecendo não tem comparativo, como eu falei no outro dia para os alunos. Não existem pessoas vivas para nos contar como foi a gripe espanhola no início do século XX. Então, tudo que a gente está vivendo é algo absolutamente novo para todos nós. Sem dúvida nenhuma. É absolutamente novo, inédito, sobretudo se pensarmos um contexto de globalização. Só para se ter uma ideia, a gripe espanhola, que não começou na Espanha, pelo contrário, começou lá nos Estados Unidos, com soldados americanos que foram para a Primeira Guerra, ela matou mais que a própria Primeira Guerra. Ela chegou a matar, se não me engano, quase 20 milhões de pessoas, e a Primeira Guerra matou 7 milhões de pessoas. E todo esse contexto econômico que a gente vive hoje, ele é realmente sem precedentes, não há parâmetros. E uma pergunta que eu queria te fazer, Alexandre, é em relação ao dólar, porque havia um sentimento muito forte de que o dólar,
quando chegou ali na eleição de 2018, batendo R$4, R$3,80, R$3,90, o sentimento era semelhante àquele lá de 2002, né, quando se aproximou a eleição do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT, representaria para o mercado um certo risco, aí veio a carta aos brasileiros, a coisa se acalmou, porém o dólar chegou a bater, na época lá, 3 e pouco, quase 4, se eu não me engano, até me corrija se eu estiver errado. 3,99. Exatamente, R$3,99, quase R$4, né? Imagine isso lá em 2002, né? Acho que a dinheiro de hoje seria quase R$8, né? Digamos assim. Sim, mas, sem dúvida. Então havia um sentimento de que as coisas iriam se acalmar, mas não é o que a gente tem observado, né? E mais, passou-se a aceitar um câmbio mais ou menos com esses valores, né, de R$4,50, R$5, inclusive o ministro Paulo Guedes acabou dando algumas declarações, aí trazendo um pouquinho, para a minha opinião, um pouco infelizes, né, dizendo que a empregada doméstica não ia mais poder viajar para a Disney e tal, mas essa parece ser a nossa realidade. O dólar está aí esticando, chegou a quase R$6 e está aí se acomodando num patamar de 5,45. Desculpe me alongar, mas só para tentar fazer um contexto para quem está ouvindo a gente. Como é que você está vendo o comportamento da moeda nesse momento? Como é que você avalia o dólar nesse contexto? Já perdemos 36% em relação a outros... Perdão, só em 2020 perdemos 36%, né, de valorização frente ao dólar. Isso falando do real, é a maior queda em relação às moedas emergentes. Como é que você está vendo a nossa moeda nesse contexto de crise? Bom, Rafa, essa pergunta é muito boa, tem muita gente que me pergunta, né? Muitos alunos, né, que vão viajar, vão estudar lá fora, muitas empresas que estão endividadas em dólar. Eu queria aproveitar essa oportunidade que você está nos dando aqui, porque eu tenho uma explicação para esse movimento do dólar. Como eu venho sempre falando também lá para a garotada, o Brasil exporta, né, as commodities, né, as commodities agrícolas, né, minério de ferro, mas o Brasil foi também um grande exportador de taxa de juro. E por que isso? Porque se nós pegarmos os governos passados, nós trabalhávamos com uma taxa de juro acima, né, ali no governo Dilma, de 14%, enquanto o juro internacional ele era muito, muito baixo, né, perto de 1%. Muito bem, o que acontecia com este diferencial de taxa de juro? Muito bem, os investidores internacionais eles trocavam seus dólares por reais, muitos inclusive se endividavam para fazer essa operação, vendiam dólares e compravam reais para poder aplicar na nossa taxa Selic, que era 14%. Era uma alavancagem certa, né? Porque Sim. Era um risco baixíssimo, então valia a pena trazer o dinheiro para cá com taxas inimagináveis, né, no mundo. Perfeito, é exatamente esse o ponto que eu quero colocar. Então o Brasil se tornou uma espécie, vou colocar entre aspas, de exportador de taxa de juro. E por conta disso, muitos dólares entraram no país e como o câmbio é flutuante, a oferta aumentando, os preços da taxa de câmbio caíram. O que aconteceu, como eu mencionei, desde o governo Temer, quando nós começamos a fazer o dever de casa fiscal, como eu mencionei ainda há pouco, né, as taxas de juros começaram a cair no nosso país. E começaram a cair numa velocidade até intensa. O que eu quero dizer é que essa diferença entre o juro doméstico e o juro internacional, né, ele foi fechando, ele foi caindo. Portanto, já não havia tanto interesse dos especuladores internacionais entrarem com seus dólares para se aproveitarem desse diferencial. E, consequentemente, uma parte desses investidores começaram a demandar dólar para voltar lá para o seu país ou em busca de outras oportunidades. Alexandre, rapidamente, só fazendo um parêntese, perdão pela interrupção, o Brasil chegou a ganhar grau de investimento, né? Faz aí, se eu não me engano, 10 anos. O Brasil era um país que tinha grau de investimento e tinha taxas acima de 15%, 14,5% na época. Ou seja, é a receita perfeita, né? Por isso essa enxurrada de dólares que fazia com que a moeda brasileira ganhasse ali uma valorização, né? Exato, e muito bem colocado. Tinha a capa lá da revista com Cristo decolando. Exatamente, bem lembrado. O Brasil era, sem dúvida nenhuma,
era um maná para os investidores internacionais, né, para os rentistas internacionais. Muito bem, com essa queda da taxa de juros, inclusive depois nós perdemos o grau de investimento, isso faz com que os investidores saiam do país. Consequentemente, essa pressão em cima do dólar, ela era razoável na minha forma de entender. O que está acontecendo agora, esse ano, que você corretamente mencionou, se nós lembrarmos, no primeiro pregão do ano, o dólar estava em patamares, né, muito mais baixos do que a gente está agora. A gente estava trabalhando ali perto de 4. E agora a gente está trabalhando acima, né, de 5. Isso, consequentemente, faz com que os investidores internacionais, né, vendo que o juro caindo, e o juro vai cair mais provavelmente agora na quarta-feira, na reunião do Comitê de Política Monetária, né, esse atrativo, né, como ele praticamente, né, não existe mais, a diferença hoje é muito, muito menor, é menor desde sempre, os mercados começaram, inclusive por conta da pandemia, a querer comprar os títulos do Tesouro Americano, que são considerados os títulos mais seguros do mundo, e, consequentemente, né, compram dólar para voltar lá para os Estados Unidos comprar esses títulos. Além disso, nós, infelizmente, estamos vivendo um momento político complexo, né, como todos sabem. Isso torna a questão de relacionamento entre os poderes mais complicada. O mercado, eventualmente,